a adaptação dos primeiros capítulos, né? Vou fazer um resumo aqui pra quem não conhece. Yu-Gi-Oh! Não era sobre Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Era sobre diversos jogos. E esses jogos serviam pra punir um criminoso ou acabar com um bully. Então era o Yugi que virava um filho da puta das trevas e os jogos criavam punições pras pessoas que estavam fazendo merda. E era darkzeira, era parada meio sinistra. E em um dos episódios, um dos capítulos, Yu-Gi-Oh! Foi o jogo de carta, baseado em Magic, em um outro jogo chamado Mon-Cole, Monster Collection. E aí, que inclusive já passou no Fox Kids como o título Cavaleiros de Mon-Cole. Mas enfim, e aí a gente tem a primeira temporada com o Kaiba de cabelo verde, que mostra esses outros jogos e tal, enfim. Vamos ver aí, 1.5x, né? O primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! É tão real quanto aquele exódio em uma única carta. Tecnicamente, só juntar um monte de pedaço em uma coisa só. Filler em Yu-Gi-Oh! A gente tem aos montes. O anime costumava ser lançado muito em cima do mangá, e por isso arcos como o do mundo virtual interrompem momentos importantíssimos da série. Mas disso todo mundo já tá cansado de saber. Outra coisa que todo mundo sabe é que Yu-Gi-Oh! Teve um outro anime bem menos popular, e ele adaptou os acontecimentos do mangá antes das cartinhas serem o foco dele. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que o primeiro episódio de Duel Monsters é tão... Tem um filme desse anime antigo que tem uma carta que nunca saiu até hoje, que é tipo um dragão branco de olhos azuis com uma corrente que prende os três, que é a fusão, é mó doideira. Inexistente quanto os fillers. Não porque ele é baseado em nada, é justamente o contrário, ele teve que adaptar muitas coisas de momentos muito diferentes do mangá pré-cartinha. O que se espera de um bom primeiro episódio pra uma série é que ele te apresente os personagens dela, assim como o mundo e a premissa que vai mover a história. O anime que a gente conhece decidiu começar pelo arco do Reino dos Duelistas, a pedido da Konami, que queria vender as cartinhas super rentáveis dela. Mas essa história só começa no capítulo 60 do mangá, então eles precisavam de alguma forma te apresentar os personagens como se fosse o começo da história, ao mesmo tempo em que te resumiam o que era importante até esse momento. E bom, nesse episódio a gente tem 5 grandes momentos. A pré-abertura, que conta sobre a história dos jogos. Aproveitando que falou de react, reagir aos vídeos Crepúsculo, análise do filme, canal Guilherme Analise Crepúsculo de Pobre Vampiro e Romance, canal Master Alucard. Beleza, Mavic. Caraca, que doideira. Mensagem confusa da porra. E a relação deles com o Antigo Egito, aproveitando pra fazer a conexão com o Yugi, que acabou de resolver o quebra-cabeças do milênio. Em seguida, temos a turminha na escola mostrando e explicando tal jogo de cartas. O que nos leva à famosa Eu vi esse episódio. Cena na loja do vovô, em que a gente conhece o Dragão Branco e o Kaiba, e que acaba com o super drama e um ataque cardíaco por jogar demais. E finalmente o principal, o primeiro duelo entre o Yugi e o Kaiba. O primeiro momento é o mais simples. Ele é literalmente um resumo do primeiro capítulo. O quebra-cabeça das trevas conta pra gente a história dos jogos das trevas no Antigo Egito. Tudo isso enquanto o Yugi ainda tá montando... Ele tá falando que o que acontece no primeiro episódio não tem no mangá, né? Porque ele tem que ajustar as coisas até o capítulo 60, tá? Entendi. O famoso bom bait, hein? Bom bait. Enigma do Milênio. Mas o que são só poucos segundos antes da abertura do anime, na verdade é um capítulo inteiro. E aí mostram a vida escolar do Yugi e cenas que seriam utilizadas só em flashbacks mais pra frente. E claro, termina com a primeira aparição do faraó pra traumatizar alguém pelo resto da vida. Daqui pra frente é que o negócio complica. No anime a sequência é bem lógica. Jogo na escola, visita ao vovô, Kaiba veio ver o macaco, o vovô sofre e Yugi duela. Mas no mangá, essas coisas começam no capítulo 9, em que o jogo de cartas aparece pela primeira vez, quando o vovô fala que elas acabaram de chegar na loja dele. Todas aquelas falas da Terra no anime são na verdade dele, quando ele tá Rei Caveira aí. explicando os tipos de carta, ataque, defesa dos monstros e tudo mais. E é nesse momento que ele já apresenta o raríssimo dragão branco de olhos azuis, uma das 4 cópias que existem no mundo. Bem na hora que o amigável colega de classe, Seto Kaiba, chega na loja. Ele também é muito fã de Magic Wizards, como o jogo é chamado no mangá. Mas aí a cena segue exatamente como a gente lembra dela no anime. Só no dia seguinte é que aquele duelo na escola acontece. Mas aqui no mangá, o Kaiba tinha pedido pro Yugi levar a carta do dragão pra escola, só pra poder roubar dele enquanto ninguém tá vendo. A essa altura, o anime já pulou pra violência contra idosos no duelo contra o Kaiba, e que levaria ao primeiro duelo dele contra o Yugi. E o mangá também tá indo pro primeiro duelo entre os dois. Um duelo que não tem nada a ver com o do anime. Valendo a carta do dragão branco, os dois se enfrentam e usam monstros que se tornariam famosos no deck dos dois duelistas. E esse duelo é bastante interessante, porque o Kaiba, tendo roubado a carta, invoca o Olhos Azuis contra o Yugi. Só que o coração do monstro tá ligado ao vovô e não a ele. E por isso, o dragão simplesmente desaparece, pra no turno seguinte ficar do lado do faraó, levando ao resultado super irônico do Yugi ter vencido o Kaiba usando um dragão branco. E é importante lembrar, o mangá não tem sistema de hologramas pras cartas. Todos esses monstros fazem parte do jogo das trevas. O jogo das trevas. Que o faraó impôs no Kaiba. Claramente foi uma inspiração pro sistema dele. Será que o Kaiba pagou os royalties do Yugi? Mas enfim, até o próximo bloco do anime, a violência contra idosos, eu não canso disso. Tem muita coisa. Capítulos tradicionais com a violência escolar e até o desafio de comida contra o Mokuba. No anime, o mordomo do Kaiba vem gentilmente convidar o vovô pra um duelo
castelo no prédio da corporação. Isso não existe no mangá. Por lá o Kaiba já tem uma das Kaiba Lands dele, e o vovô tá como convidado especial para a inauguração das caixas de batalha, o novo sistema que promete entregar realismo nos duelos. A essa altura ele já conseguiu os outros 3 dragões brancos, como a gente nunca fica sabendo no anime de 2000, mas o anime da Dinheiro. Toei nos fez o favor de dizer que foi através de chantagens e assassinatos. Beleza. É o homem. Não fica muito claro, mas aparentemente o Kaiba tem poderes malignos das trevas, e fez o vovô passar pelo mesmo choque que o faraó causou nele no outro duelo. Agora sim faz sentido ele passar mal só por jogar cartinha. E bom, as cenas são exatamente iguais às do anime, então é hora do duelo, só que não. Pra poder enfrentar o Kaiba, a galera da amizade tem que passar pelo Morte T, uma série de desafios que vai julgar se eles são bons o suficiente pra encarar o chefão final. Tem um jogo de laser tag, um túnel do terror guiado por aquele mordomo do Kaiba, uma guilhotina de mão, um massacre da serra elétrica, uma sala com pedras caindo do teto, e mais um desafio contra o Mokuba. Dessa vez jogando Capsule Monsters. Inclusive tem jogo, tá? Tem um jogo disso pra Tabletop Simulator, tem um jogo disso pra Nintendo Game Boy Color e Game Boy Advance, eu acho. Tem alguns jogos disso. Que daria origem ao primeiro jogo de videogame da série, e pra aquela temporada que levou a transformação de garota mágica do Yugi pra um outro nível. No meio desses desafios, o Yugizinho entrou em desespero, se sentindo muito mal por colocar os amigos em risco por causa dele. É aqui que surge aquele símbolo de amizade que a Teia desenha na mão deles. No anime isso ficou um tanto sem sentido, mas eles não poderiam deixar de mostrar isso, por causa daquela cena do faraó no meio do duelo, em que o poder da amizade, da coragem e blá blá blá. Mas agora sim, depois de toda essa volta, mangá e anime se reencontram. E com a exceção de um monstro genérico ou outro, todas as jogadas são bastante fiéis ao que acontece no mangá. As principais batalhas foram animadas praticamente quadro a quadro com o que estava desenhado. E pessoalmente eu prefiro elas no anime mesmo. Eu gosto bastante de como os campos de duelo, que são coisas só do anime, deixam os monstros gigantes. Em ordem de pior pra melhor, eu colocaria o anime da Toei com esse Exódia Michuruquinha, depois o mangá, que pelo menos tem o traço do Takahashi pra dar um pouco mais de emoção, e no topo o anime mesmo, com o Exódia obliterando a cara do Kaiba. A última coisa fantástica que esse episódio faz é terminar mostrando o Pegasus ouvindo a notícia sobre a derrota do Kaiba. Assim eles conectam esses dois acontecimentos logo de cara. Tudo isso acabou no capítulo 40, e se você prestou atenção em mim, o Reino dos Duelistas só começa 20 capítulos depois disso. O mangá ainda aproveitou pra explorar o passado dos irmãos Kaiba, além de dar uma redenção pro Mokuba, que até então era um desgraçado. Acho que ver o irmão catatônico por causa do Mind Crush faz isso com as pessoas. Sério, o Kaiba passa 34 capítulos inteiros numa cadeira de rodas e com um olhar vazio. E 20 capítulos é muita coisa, então coisa muito importante pra Yu-Gi-Oh! Acontece nesse tempo. Tipo, mais violência primeiro é o encontro com o Chad, que vai começar a explorar o passado do faraó, e depois o famoso RPG do Bakura, o real vilão da série. O Chad sempre aparece só pra complicar a história. Ele teve um arco bem no começo do mangá, mas pro anime resolveram juntar partes desse com o que vem logo depois da derrota do Pegasus, em que ele tava explicando sobre as relíquias do milênio. Acho que era mais... A versão colorida do mangá, todo mangá da Shonen Jump tem uma versão colorida que é lançada online depois. Se você procurar na internet você vai achar, mas normalmente só tá traduzido em inglês ou em japonês. Em português é difícil de achar. Fácil, só... Mas muitos trabalhos acabam sendo prejudicados pela cor. Tipo, é legal de ver e tal, mas como o trabalho é feito pensando no preto e branco, muitos artistas usam isso a seu favor para criar cenas melhores em preto e branco do que desenhado, do que pintado. Fazer uma sessão zona de Chad e se livrar logo dele. E o RPG do Bakura nunca foi realmente aproveitado pro anime. Eles adaptaram bem Mas alguns outros se beneficiam muito. Varia dependendo de como que o autor trabalha. livremente toda a introdução do personagem lá no meio do Reino dos Duelistas, naquele episódio em que a turminha vira monstros de duelo ao invés de bonecos do RPG. A Konami realmente tava querendo te empurrar essas cartas. O episódio em si é na mesma pegada de tudo que eu já descrevi até agora. São vários e vários capítulos e ideias reescritos pra se encaixar melhor nessa adaptação. E na verdade todo o arco do Reino dos Duelistas também foi adaptado pra usar as regras do TCG que a gente conhece. O mangá jogava... Usar as regras do TCG. Reino dos Duelistas não usa nada. Batalha da cidade que começa Magic e Wizards, que funciona quase como um RPG em que as cartas são só fichas dos monstros, o que explica muitas das maluquices que acontecem nesses duelos. Mas de resto a história se move quase sem mudar nada, tirando o fato do Yugi carregar o vovô numa filmadora o tempo todo. Lembra? Ele tava preso na TV, eles tinham uma fita, né? Quem quer que tenha adaptado esse episódio fez um trabalho fantástico de unir as peças de um quebra-cabeça e apresentar tudo o que a gente precisava pra começar a assistir Yu-Gi-Oh! Existe Yu-Gi-Oh! Zero pra quem quiser ver o anime pré-cartas, ainda que bastante coisa tenha ficado fora dessa versão também. Mas eventualmente o que é importante de verdade acaba aparecendo na série que a gente tá acostumado mesmo. O passado dos Kaibas, por exemplo, é absurdamente explorado no arco do Noah. Mandar um vídeo curto do nosso herói. Kaiba. Beleza, Lucas. O outro filler, naquele outro Isekai, também é baseado nos executivos que queriam tomar a empresa dele. E até o outro filler, em que mais uma vez querem roubar a Kaiba Corp e eles aproveitam isso. O que só reforça a minha teoria de que ele é o real protagonista de Yu-Gi-Oh! E o faraó só voltou pra dar um jeito na vida do Kaiba e fazer ele honrar o príncipe Seto, que era tão nobre. Mas teoria maluca fica pra outro dia. Muito bueno. Muito bueno. Qual o ponto desse vídeo? Ô, Rafa, mostrar que o primeiro episódio do anime de Yu-Gi-Oh! É uma junção de vários capítulos do mangá, que é totalmente diferente, né? A história dele é totalmente diferente do anime.
E como eles tiveram que juntar várias peças do mangá para criar uma história coerente e que entregasse tudo que precisava para o primeiro episódio, que funcionou muito bem. É falando como que esse capítulo aqui é uma colcha de retalhos muito bem feita, tipo isso. Se complica. No anime, a Aqui, cadê? Vamos ver o